Fala galera, aqui é o Miller, esta é a série Devocional. Galera, nós sabemos que devocional é uma das coisas principais para a caminhada cristã. Hoje nós trouxemos aqui uma convidada muito especial para falar sobre devocional na vida cristã. Ediane Souza, nutricionista cristã aí desde que nasceu, 25 anos, e ela é líder de jovens lá em Brasília. Seja muito bem-vinda, Ediane. Obrigada. É muito legal estar aqui, né? Fico muito feliz pela oportunidade de poder falar sobre devocional, poder testemunhar aí daquilo que o Senhor tem feito nesse pequeno tempo de devocional que eu tenho tido com o Senhor, né? Foi algo recente, não tem muito tempo, apesar de eu ter muito tempo como cristã. O fato de fazer o devocional é algo recente na minha vida, né? Eu tive uma experiência aí de ir morar em Brasília, já tem quase um ano. E eu falei que esse ano ia ser diferente. Eu falei que esse ano eu queria fazer o devocional, né? Sempre ouvi falar, algumas pessoas já faziam, mas não era algo que eu tinha o hábito de fazer. E eu falei, esse ano de 2024 vai ser diferente. Eu quero fazer devocional para ter mais aquele contato ali com Deus, né? Que a gente sabe o quanto é importante e essencial para o cristão. Então vamos lá pela primeira pergunta. O que você acha sobre o devocional na vida cristã? Se é essencial, esse tipo de coisa que as pessoas precisam saber, que elas não levam a vida devocional a sério. Nós sabemos que são essenciais. Mas o que você acha sobre o devocional na vida cristã? Olha, eu acho que é de suma importância, como a gente já falou, é essencial na vida do cristão. E se a gente tem esse devocional, esse momento com o Senhor, é um momento em que a gente cria ali uma intimidade com Deus muito grande e muito profunda. E foi o que começou a acontecer comigo. Então, ele é essencial. A água é essencial para as nossas vidas. Todos os dias a gente precisa estar ali bebendo alimento também para que a gente possa manter o nosso corpo bem, né? E o devocional, ele é a mesma coisa na vida do cristão. Ele é essencial. Então, você precisa ter esse momento de devoção a Deus, esse contato com o Senhor, porque é Ele que vai te aproximar mais de Deus, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, que veio no meu coração quando eu comecei a fazer devocional, é que às vezes a gente tá na igreja, a gente busca por... eu queria ouvir Deus falar comigo, queria que Deus falasse comigo. Às vezes a gente espera que um pastor venha falar, que o irmão venha falar, mas... Através de uma revelação, Exatamente, sim, através de uma revelação. Só que Deus, ele fala conosco através da palavra. Uhum. A palavra está ali, né? E eu fico me perguntando quantas vezes eu não quis ouvir a voz de Deus e estava ali disponível para mim, só que eu queria algo extraordinário, algo maior. Não, e foi algo que tocou no meu coração, né? Eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, poxa, Deus... Tu tá aqui comigo todo dia, né? Tua palavra tá aqui, então, assim... por que eu tô buscando lá fora, buscando na igreja, se o Senhor pode falar comigo todos os dias? Então, é um momento íntimo ali, você e Deus, e isso nos faz crescer mais como cristão, sabe? Mantém a nossa vida espiritual mais fortalecida, né? Então, se a gente tem ali realmente aquele momento íntimo com o Senhor, a gente com certeza vai ter o nosso lado espiritual mais fortalecido. Então, ele é essencial, é muito importante. Então, a gente tem que fazer o devocional ali todo dia, sim. Então, conta pra gente quais impactos teve na sua vida após ter uma vida de devocional. Quais áreas da sua vida que foram afetadas e consequentemente, positivamente, né? Para que as pessoas possam entender o que elas podem acessar através do devocional. Olha, impactou muito a questão de eu ver Deus como realmente um pai. Alguém mais próximo a mim. Alguém que eu posso... assim, sabe, acordar e dizer, oi Deus, bom dia, entendeu? Ter esse momento, assim, coisas que antes não tinha. E algo também que fez eu aprender muito também, que me impactou, foi a questão de eu me sentir um pouco mais segura sobre a palavra de Deus. Porque eu sempre fugi
de dar palavra, de trazer alguma palavra, uma saudação na igreja. Aham. Eu sou do louvor, meu chamado é o louvor. Então eu sempre achei que, eu sou do louvor, tô ali, ok, tá tudo certo. Aham. E todo mundo falava, olha, mas quem canta também prega, ministra. E eu, não, e tal, sempre, né, fugindo ali dessa parte de palavra. Mas hoje, olhando, né, lá atrás, o porquê que eu senti esse medo é porque eu não tinha esse momento de devocional, esse momento de intimidade com o Senhor. Então, isso me deixava insegura para falar algo, sei lá, para um jovem ou para a igreja mesmo, né? Sobre Jesus, sobre a palavra. Então, isso me trazia uma certa insegurança. E hoje eu vejo que para mim já é algo que não me dá mais insegurança. Hoje eu já consigo, claro, a gente vai aprendendo, a gente não sabe tudo, né? Mas, assim, o pouco ali de experiência com o Senhor, aquele momento ali com Deus, eu consigo já falar de uma forma muito tranquila. Então, assim, já me aconteceu, hoje eu tô como líder dos jovens, né? Então, a gente que é líder precisa ter sempre uma palavra ali pro jovem, né? Para alguém que tá precisando. E hoje eu já me sinto mais segura, entendeu? Então, hoje, assim, isso me faz crescer muito de uma forma espiritual. E o dia fica melhor também, né? Quando você tem aquele contato com Deus. E eu confesso pra você que quando eu não tenho esse momento com Deus, eu fico, opa, tem alguma coisa assim, alguma coisa fica... Tá errado alguma coisa. Então, assim, eu falo, é essencial. E é tudo questão de hábito também, né? Então, assim, fazer disso um hábito na sua vida é essencial. Então, assim, quando você não tem mais, deixa de fazer algum dia, você já sente ali falta e tal. Então, pra mim, esse lado, assim, do espiritual me impactou muito. Mexeu muito com a minha área. Porque hoje eu já consigo falar tranquilamente. Lá na igreja a gente tem a oração profética, a oração da fé. E aí me chamaram para fazer essa oração da fé, que é por cura e tal. Você sempre tem que trazer uma palavra, explica um pouco ali e vem com a oração. E para mim foi desafiador, né? Mas assim, eu fui, me chamaram, eu fui. Falei, não, eu vou, Jesus, eu vou, não vou fugir. E graças a Deus foi uma bênção, sabe? Então, assim, isso tem feito eu crescer mais. E até ali eu também tô no Ministério de Louvor lá. E eu fui colocada como ministra também, em uma das equipes. E isso também me ajuda a ministrar para a igreja, a levar a igreja à adoração, né? Então, hoje eu entendo que a adoração, ela tá exclusivamente ligada com a palavra de Deus. Nenhuma coisa caminha sozinha, né? Nem só a palavra, nem só a adoração. Então, eu entendo que esse realmente é o meu chamado da adoração, do louvor. Então, eu preciso mais ainda buscar a palavra de Deus, buscar mais a presença dele, porque é ali no secreto, é ali nesse momento de intimidade que Deus ele se revela pra gente, de uma forma extraordinária. Qual foi a revelação que Deus teve através do devocional que mais te impactou? Assim, não só na palavra, mas também na oração. Qual foi assim, uma revelação da parte de Deus que te deixou assim, uau, isso aqui eu não sabia que você teve através do devocional? Deixa eu pensar. Então, teve um momento, assim, que eu tava alguma situação no trabalho e eu tava muito preocupada, desesperada, assim, sabe? E aí eu meditando na palavra de Deus e Deus falou muito forte comigo ali. Eu comecei a orar mesmo, assim, sabe? E eu comecei, de repente, quando eu vi, eu comecei a chorar ali, né? Na presença do Senhor. E ele falou comigo ali na passagem que sobre o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E era como se Deus estivesse falando pra mim, olha, por que tu tá com essa carga? Por que tu tá tão preocupada, né? Entrega a mim e tal. Então, Deus começou a falar muito forte dentro do meu coração em relação a isso. E eu comecei a chorar, assim, sabe? Chorar mesmo. Eu falei, gente, como que pode, né? Como se eu tivesse realmente... Deus ali estava sentado comigo e falando comigo sobre isso. Para eu não me preocupar, para eu ficar calma, para eu entregar tudo a Ele. Então, esse, assim, foi um dos momentos muito fortes, assim, em relação ao devocional, né? Porque, às vezes, a gente acha que, eu vou chorar, vou me derramar só lá na igreja.
né? Quando aquele culto estiver ali, tal, os irmãos fervorosos e tal, tal. E eu tenho aprendido que não é assim. E sim uma vida de devocional, uma vida entregue de devoção a Deus, né? Entendi. Exatamente, sim. Quando a gente realmente entrega, quando a gente faz isso, a gente se entrega mesmo para o Senhor naquele nosso momento a sós ali no quarto e tal. Então, a gente percebe que Deus também pode agir de forma sobrenatural ali, dentro de um quarto, né? Ou seja, qualquer área que você estiver na sua casa, mas Deus, ele pode manifestar a sua presença e seu poder ali, onde a gente estiver. Ele não está exclusivamente apenas no templo. Exatamente. Sim, isso mesmo. Não é algo exclusivo ali, tá só da igreja e tal. Não. Ele tá na casa, no quarto, onde quer que você esteja, onde quer que você faça o seu devocional, ele está com você, inclusive no trabalho, né? Ali, às vezes no trabalho eu não consigo fazer devocional, então eu sempre priorizo casa mesmo, porque para mim é mais tranquilo e tudo mais, mas tem pessoas que fazem no trabalho, né? Inclusive eu faço no trabalho. Pois é. Então, assim, Deus também tá ali, Deus se faz presente ali. Então, para mim, isso foi uma revelação muito forte, assim, muito profunda e de me fazer entender realmente que Deus não está ligado a só 4 paredes, né? Que ele ali no templo, né, mesmo. E que ele está em todo lugar. Basta a gente se achegar a ele, a sua presença e clamar por ele, que ele vai sim nos ouvir e estar ali do nosso lado. Até porque o devocional, ele é uma devoção, né? Isso. Então, ela não está exclusivamente ligada a um determinado lugar. Apesar de ter um lugar, para mim, é ótimo. Você ter o próprio lugar com Deus, né? Mas devocional é uma devoção a Deus, um momento com Deus, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Né? Eu tenho aprendido muito isso. Porque Daniel, a gente sabe que ele orava 3 vezes ao dia, né? Sim. Então, a gente meio que tem uma noção que a gente precisa ter conexão com Deus de todos os horários do dia, né? Sim. Ao acordar, ali meados do almoço e também à noite. Né? E assim impactar a vida de outras pessoas em todos os ambientes a qual nós estamos em determinado momento. Né? Sim. Eu tenho tido muitos sonhos e revelações, sabe? Sobre outras pessoas. Que legal. Aí eu chego lá e eu pergunto e tal, e aí? O que tu acha de determinada ocasião? Miller, como tu sabe? Não foi eu. Entendeu? Sim. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi apenas Deus que revelou através da devoção, através de um sonho e etc. Conta pra gente se tu já teve alguma experiência sobrenatural através do devocional. Por exemplo, eu faço devocional antes de dormir. Cara, a maioria das vezes eu sonho à noite. E eu sonho com coisas assim bíblicas. E às vezes a revelação do dia seguinte, às vezes uma resposta que eu queria. Então, assim, conta pra gente algo que pra você foi sobrenatural, que você fez após ter uma vida... que você teve após ter uma vida devocional. Olha, a principal foi essa, né? Que eu citei, de eu estar muito preocupada e o Senhor vir me confortar ali, né? Confortar o meu coração. Mas uma experiência muito sobrenatural foi que eu fui para Brasília, né? Já tem 1 ano. E eu faço aniversário em setembro. Fui em maio, né? Do ano passado. Em setembro, eu fazia 25 anos. E quais eram os meus planos quando eu estava em janeiro, né? Do ano passado. 25 anos, vou fazer uma festinha e tal. Aquele negócio todo. Uma data especial, né? Eu planejei algo assim, né? Falei, vou fazer. Aí veio a oportunidade para ir para Brasília. Aí eu divido apartamento com uma colega que também foi daqui para lá. E ela não estava. Ou seja, eu estava no dia 10 de setembro, domingo, sozinha, no dia do meu aniversário. E eu lembro, assim, que eu lembro que eu acordei de uma forma muito, muito diferente, assim, sabe? E, assim, olhando por uma... Ótica humana, eu tinha tudo pra estar triste. Porque eu não tava com a minha família, eu não tava com os meus amigos, eu não tinha ainda muitos amigos em Brasília, tinha nem o meio da igreja. Então é uma fase de adaptação ainda, né? Eu tava nessa fase de adaptação. E eu lembro que nesse dia foi muito sobrenatural, assim, sabe? O que aconteceu? Que eu lembro que eu acordei, eu sentei no sofá, liguei o YouTube ali, né, pra ouvir louvor.
E eu senti, assim, como se o Senhor estivesse me abraçando naquele momento. E eu só sabia chorar e agradecer pelo momento e pela oportunidade que eu estava vivendo, né? Ali naquele lugar. E para mim foi muito sobrenatural ali, porque é como se o Senhor realmente estivesse ali do meu lado, sabe? Ele me visitou, acho não, né? Ele sabia que provavelmente se ele não tivesse ali comigo, eu ia me sentir sozinha. Eu tinha tudo para realmente me sentir sozinha. Mas o Senhor me visitou de uma forma tão extraordinária que eu não sabia o que era reclamar, eu não sabia o que era ficar triste. E eu só senti uma paz, assim, muito forte dentro do meu coração. E isso me fez entender e me fez perceber que o Senhor, Ele estava ali comigo, né? Que Ele é o Deus que traz a calmaria para o nosso coração. Ele é aquele que traz o consolo. Então, por mais que a gente talvez esteja numa situação muito adversa, muito complicada, exatamente. O Senhor, ele é capaz de trazer paz e calmaria pro nosso coração. Então, eu tava sozinha. Eu tinha todos os motivos do mundo, assim, pra reclamar, pra questionar. Poxa, eu não consegui ir pra minha cidade, não consegui, né? Mas não, eu só soube ali, naquele momento, sentir o abraço de Deus, do Espírito Santo, e ser grata a Ele pela oportunidade que eu estava tendo naquele momento, né? Porque veio uma oportunidade, uma hora muito boa, em que eu realmente estava precisando. Então, assim, foi muito sobrenatural, porque o Senhor me visitou de uma forma muito, muito especial. E é muito incrível, Miller, porque quando a gente começa a ter esses momentos, essas experiências com o Senhor, a gente não quer mais parar. A gente quer ter algo viciante, assim. É né? viciante, É o vício bom, tá? Olha lá, moço. Moça. Então, assim, é muito legal. E, assim, quando você fica sem, assim, algum dia e tal, você já fica, opa, não. Tem que... Então, assim, é uma constância, né? Então, foi muito sobrenatural. Então, pra mim, foi algo que me impactou muito. Muito, muito mesmo. Esse ano eu não sei como vai ser, né? Mas eu creio e confio em Deus, né? Naquilo que Ele tem pra mim. Então, eu creio que Ele é comigo, né? Onde quer que eu esteja, seja aqui em Manaus, seja em Brasília, em outra cidade. Então, basta a gente realmente se voltar para a sua presença que ele manifesta o seu poder e a sua glória sobre as nossas vidas. É incrível como Deus se revela através do devocional, né? Sim. É muito incrível. Eu trabalho CLT no distrito hoje, Distrito Industrial de Manaus. Você que está assistindo, né, de Brasília, tem um negócio próprio meu mesmo, mas CLT eu trabalho no distrito. E eu sou promovido agora, né? Graças a Deus, obrigado a Deus. Foi muita oração, né? Muito trabalho e tudo mais. E através de um devocional, Deus me revelou, né? Eu fiz o devocional e Deus me revelou em um sonho, após o devocional, né? Fiz o devocional e dormi. Aí Deus me revelou que eu seria surpreendido, né? Com a promoção. E as pessoas tentariam fazer surpresa para mim. E aconteceu exatamente como foi no sonho. Nossa. É muito doido isso. A galera não entende a importância de fazer devocional. Né? Então, conta pra gente um pouco. Eu com certeza sei que foi assim, algo sobrenatural. Mas conta pra gente um pouco como foi a tua ida para Brasília. Saindo um pouco aqui do assunto, mas só para a galera ter noção como Deus age através da devoção aí. Olha, foi muito surreal e sobrenatural, assim, sabe? Eu posso dizer. A oportunidade chegou para mim, né? Acho que em fevereiro do ano passado e em maio deu tudo certo para eu ir, né? E eu lembro que quando a doutora com quem eu trabalhava e me chamou para Brasília, ela me fez a proposta e eu de imediato disse sim, eu quero. Eu tenho disponibilidade, assim. Eu não pensei em muitas coisas, assim, no sentido de, eu vou dividir apartamento com outra pessoa, como é que essa pessoa vai ser? Eu vou sair da casa dos meus pais, como vai ser? Porque até então sempre estive com os meus pais, né? Em Manaus nunca saí, nunca fui para outra cidade. Nunca fui morar sozinha, né? Então,
Surgiu a oportunidade e eu agarrei, né? Deu tudo certo, graças a Deus eu fui. E foi um período, assim, muito surreal para mim. Foi uma virada de chave muito grande. Deus, ele me fez entender o que ele queria para minha vida, né? Para o meu chamado. E eu simplesmente comecei a entender aquilo que Deus queria. E eu falei, Deus, eu quero isso. Eu disse sim, né? Então, assim, algo que eu sempre costumo falar quando eu vou testemunhar sobre isso. Que Deus, ele nunca vai obrigar você a viver aquilo que ele tem para ti. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Então, sou eu que decido, opa, Deus, eu quero, eis-me aqui, para viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas. Ele tem um chamado para cada um de nós. Só que, muitas das vezes, a gente está tão... Como é que eu posso dizer? A gente está tão ali com coisas na cabeça, outras com distrações, com coisas que acabam que nos tira do foco. Te distraindo do foco daquilo que Deus quer para tua vida. Exatamente. E o meu chamado sempre foi louvor. Sempre fui desse ministério, né? Então, eu sempre soube, desde muito pequena, os meus pais sempre me incentivavam muito, que era isso que Deus queria para mim, que Deus tinha um ministério comigo. E quando eu fui para Brasília, a princípio, vai só trabalho. Ok. Só que Deus tinha algo muito maior para mim em Brasília. Não era só a questão do trabalho em si, mas era também tratar o lado espiritual. Tratar esse ministério, né? Desenvolver esse ministério que ele tinha para mim, né? E que por algum momento eu acabei me perdendo ali no caminho, né? Então, foi muito sobrenatural, porque o Senhor me fez entender isso, aquilo que Ele queria para mim. E Ele cuidou muito bem de mim. Eu digo que hoje onde eu moro, o bairro que eu moro em Brasília, até a igreja em que eu estou hoje, tudo foi direcionado pelo Senhor. Então, assim, depois você começa a ver, as coisas começam a se encaixar. Exato. Começam a se encaixar e você começa a perceber, caramba... Era tudo isso que eu estava perdendo, né? E eu fiquei muito isso, assim, eu falei, caramba, como que eu pude ficar tanto tempo longe disso, né? Então, assim, foi algo muito sobrenatural, muito, muito mesmo, assim, sabe? Foi uma virada de chave muito grande no ano passado para mim, em relação a isso. Então, eu falei, Deus, eis-me aqui, eu quero realmente viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. E outra coisa, os meus pais ficaram aqui, meu irmão também, né? Então, e aí? Como é que fica? Meu pai teve AVC há 3 anos atrás, então eu era o segundo braço da minha mãe para ajudar meu pai ali, né? Em casa. Sim. Mas, assim, Deus é tão bom que Ele cuidou disso também. E cuidou dos meus pais também, né? E a partir do momento em que eu comecei a entender isso que Deus tinha para minha vida e que eu disse sim para Jesus, para aquilo que Ele queria para mim... Nossa, coisas sobrenaturais começaram a acontecer, inclusive na vida da minha família, que estava aqui em Manaus. Então, aí você vê, né, o cuidado de Deus, não só comigo lá em Brasília, mas também com a minha família que ficou aqui. Então, isso para mim foi muito forte, foi muito sobrenatural, foi muito extraordinário. E então, assim, no começo foi muito difícil, claro. Você ir para outra cidade, trabalho novo, pessoas novas. Eu estava até conversando ontem com uma colega e eu falei bem assim, para mim, onde eu estava muito bem. Eu estava muito acomodada ali. A igreja que eu congrego aqui em Manaus, eu cresci nela. Então, já conhecia os irmãos, já conhecia os jovens, já conhecia todo mundo. Então, assim, pra mim era tudo muito cômodo. Confortável. Confortável. Extremamente confortável. Nossa, não, Diane, ok, tá ali. Uhum. Aí Deus Quietinha. olha assim, né? Aí Deus olha assim, tu acha que você vai ficar aí, é? E aí o Senhor, é quando Ele me tira, né? Dessa minha zona de conforto. E Deus tem falado muito sobre isso no meu coração, sobre sair da zona de conforto. Então, eu digo que hoje o Senhor, Ele me tirou 100% da minha zona de conforto. Né? Fui para outra cidade, tive que fazer novos amigos, ir para uma outra igreja que, querendo ou não, às vezes tem algumas coisas que são diferentes de onde você é, né? Então, assim...
foi um processo de adaptação. E Deus é tão bom. Deus é tão bom. Gente, eu adoro falar sobre isso. Que até os irmãos da igreja foram super receptivos. Super, assim, sabe? Trataram como filha. Como filha. Então, assim, eu falei, nossa, Deus, como assim? Então, assim, foi muito sobrenatural, extraordinário. E, assim, graças a Deus, Deus tem feito grandes coisas através disso, né? Então, assim... em 2021... É incrível isso aqui, Miller. Vou falar, né? Aproveitar. Fica à vontade. Eu fui em dezembro... Eu fui em maio, né? Pra Brasília. E aí, eu só consegui voltar em Manaus em dezembro do ano passado. E aí, em janeiro, eu voltei novamente pra Brasília. Passei recesso, né? Aqui. E ok, quando eu voltei, o Senhor me trouxe à memória uma profecia que havia sido entregue para mim em 2021. Eu nem lembrava o ano, eu fui ver depois. Em 2021, numa outra congregação, outra denominação e tal. E o Senhor me trouxe à memória. Só que eu não lembrava o conteúdo da profecia, o que havia sido entregue para mim naquele dia. E nesse revelação. Dia a revelação. E aí tava eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, né? A gente foi nesse dia lá. E eu não via... sabe que sumir da sua mente todas as palavras que foram ditas no dia? Sim. Sumiram. E eu falei, meu Deus. E aquilo começou a incomodar no meu coração, pra, tipo assim, ir atrás. Testificando, né? Vai lá, procura. Procura. Nossa, gente, é muito forte. E aí, foi, né? E eu lembrei que era gravado o culto. Eu falei, vou atrás no YouTube. Gente, pensa a luta pra achar. Aí eu fui rodando, né? A página lá e achei. Aí tava lá o ano 2021. Aí quando eu fui ouvir a profecia, que era realmente falando sobre o meu ministério, que Deus estava preparando um novo tempo para o meu ministério e que nada iria impedir que eu fosse, né, que eu fosse desenvolver o meu ministério. Isso você estava em Manaus? Isso eu estava em Manaus. A Sim. profecia foi... E veio se cumprir no ano de... 2023. Nossa, foi muito forte, muito forte. E assim, eu fiquei maravilhada. Eu falei, nossa. E o pastor também falava que havia um novo lugar que Deus estava preparando para mim. Olha, um novo lugar. Eu falei, gente, como assim? Um novo lugar Deus estava preparando para mim, para que eu pudesse desenvolver o meu ministério muito mais onde eu estava, né? E eu falei, caramba, eu lembro que esse dia eu chorei, mandei para minha mãe. Eu falei, olha aqui, mãe. É de Deus onde eu tô. Porque, assim, às vezes as pessoas, né... Graças a Deus eu não tive pessoas negativas, mas não sei, né? Alguém pensar, ai, poxa, foi embora e tal, e tudo mais, né? Mas, assim, isso só prova que é Deus cumprindo a sua promessa na minha vida, né? Então, assim, foi muito forte. Eu lembro que eu chorei, sentei no chão, comecei a chorar e agradecer novamente. Então, eu falei, nossa, como Deus faz, né? Então, Ele sempre nos traz à memória coisas que foram ditas pra gente, sei lá, anos atrás. Às vezes a gente realmente não lembra, se cumpre. Sim. E a gente não tá nem, né? Nossa, falou sobre isso, nem passou. Quando veio a proposta pra mim pra Brasília, nem passou pela minha cabeça a profecia. Não passou. Aí eu simplesmente fui e tudo mais, né? Mas, assim, foi muito forte, muito forte. Então, assim, isso pra mim tem um significado muito, muito grande. Então, e isso tem me feito crescer cada vez mais, sabe? Na presença do Senhor. Então, assim, é algo extraordinário e sobrenatural. Porque eu entendo que Deus, Ele tem muito mais para as nossas vidas. Que Ele tem e que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando surgiu a oportunidade para mim, esse foi o versículo que Deus colocou no meu coração. Né? Que Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, assim, foi algo muito rápido. E outros momentos também, Deus usou um colega meu, na verdade, na época ele era nosso líder de jovens aqui em Manaus, para falar sobre o meu ministério novamente, né? Então, isso me faz entender e me faz perceber que Deus, Ele tem algo comigo nesse
nesse ministério, né? Do louvor, da adoração. E que, é como eu falei, e não é só eu me prender apenas ao louvor, mas é muito além, muito mais do que isso, né? É realmente mergulhar e ter o secreto ali com Deus. Então, tem sido algo extraordinário, graças a Deus. Então, hoje eu entendo que eu estou no lugar em que Deus preparou para mim. E é incrível, né? Como Deus faz as coisas. Eu sempre tento anotar. Toda vez que Deus me dá uma revelação assim boa e tal, eu anoto para que eu não esqueça. Na verdade, eu sou esquecido demais, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa aprender, né? E um dos fatores que mais impacta na minha vida é que Deus ele tem me moldado muito. Moldado demais. Eu tô há mais ou menos aí 1 ano e pouco aprendendo sobre confiança. Né? Que legal. Então, Deus ele tem trabalhado em todas as áreas da minha vida. E principalmente no meu temperamento. Porque eu sou sanguíneo. Então, pensa num homem, né? Sanguíneo. E o que acontece? Desde lá, Deus tem me ensinado a como lidar comigo mesmo. Né? Conta pra gente se impactou a tua vida na questão do temperamento, na questão da confiança, na questão da paz, através do devocional. Quais ensinamentos você já aprendeu no devocional sobre isso? Então, aprendi sobre confiança, muito sobre confiança. Você foi muito corajosa, né? Indo pra lá, sozinha e tal. Continua. É uma das coisas que eu mais ouço. Nossa, você foi muito corajosa. Você tem algum parente lá? Eu falo, não. Nossa, e você foi pra lá? Foi Deus. Então, assim, ser corajosa, né? Foi algo que também me mostrou quanto eu sou corajosa por sair da minha cidade, né? Ir pra uma outra cidade e viver algo realmente novo. Então, assim, eu digo que hoje eu tô vivendo o novo de Deus para minha vida. E, assim, um novo totalmente algo que estava fora da minha perspectiva, né? Então, assim, esse momento de devoção a Deus me fez aprender a confiar mais em Deus. Muito, muito, muito. E a descansar nele, né? Porque eu às vezes tinha um probleminha de ser muito ansiosa. Às vezes ainda tem um pouquinho. Ser muito ansiosa, assim, muito, né? Mas o Senhor, ele tem trabalhado isso na minha vida, a questão de confiar e descansar nele. Porque, assim, uma coisa é a gente ouvir alguém falar sobre, né? Eu passei tal coisa, tive que descansar em Deus, tive que confiar nele. Outra coisa é você viver isso, né? Então, assim, confiar em Deus é algo, assim, extraordinário. Porque, como eu falei, eu estava em Brasília, mas o Senhor também estava trabalhando na vida da minha família. Então, assim, uma das coisas que eu tenho aprendido é a questão da confiança, e porque também eu consigo perceber que a minha família está sendo cuidada, né? Essa questão, assim, de confiar mesmo, de entregar mesmo, é dizer, ó Deus, tá aqui essa situação X. Eu não consigo resolver, eu não tenho como resolver, mas eu vou entregar a ti, porque eu sei que o Senhor pode fazer algo. Uhum. Então, chegou nesse ponto, assim, sabe? Uhum. E então, assim, tem sido extraordinário, né? Então, Deus, ele tem feito muitas coisas. Através disso, a gente conseguiu até ajustar algumas coisas na minha casa, né? Aqui, dos meus pais, né? Na verdade. Sonhos que minha mãe tinha há muito tempo e que a gente não conseguia concretizar. Uhum. E através dessa virada de chave, dessa mudança, Deus começou a proporcionar e a entregar isso. E engraçado que Deus também trabalhou na vida da minha mãe de uma forma muito sobrenatural, assim, né? Ela não gostava ou não tinha insegurança, né? De levar meu pai na fisioterapia e tudo mais. E sempre era eu quem levava. E a minha mãe disse... E depois, numa conversa com a minha mãe, ela falou que Ediane é incrível. Hoje, eu lembro ela falando, né? Naquele tempo, tu levava, eu não gostava, eu não queria, eu ficava com vergonha. Mas hoje é algo que pra mim é natural, assim. Eu consigo levar de uma forma tranquila, consigo ir, porque agora é ela e meu irmão, né? Quem leva pro médico, essas coisas, quando precisa.
Então, Deus trabalhou até na vida da minha mãe. Então, assim, eu fiquei impactada. Eu fiquei muito emocionada quando ela me contou sobre isso. Eu falei, sério, mãe? Ela falou, sim. E eu falei, nossa, que bênção, então. Então, assim, Deus trabalhando e agindo dos dois lados, né? Então, já aconteceu também financeiramente, né? Meus pais, aqui em Manaus, né? Meus pais, tava, tipo, uma situação bem apertada. E eu só orei. Falei, Deus, tá nas tuas mãos. Porque muitas das vezes a gente se desespera, né? Como ser humano. Mas a gente esquece que Deus tá ali, que Ele pode agir e intervir naquela situação. E seja ela qual for a decisão de Deus, né? Seja ela, ok, eu vou fazer, e seja ok, não vou fazer. Porque Deus, Ele é soberano, então Ele faz conforme a vontade e o querer dEle. Então, isso é uma das coisas que eu tenho aprendido também. A aceitar até o não de Deus, né? Opa, não, aqui não, né? Porque Deus sabe o que é melhor pra gente. Então, a gente tem que... Então, a gente aprende muito isso. Então, eu aprendi muito isso nesse momento, né? Nessa fase de mudança aí, de Manaus, Brasília, e também de devocional. Então, é algo assim que eu tenho aprendido muito, assim, com o Senhor. E ver Ele trabalhando na minha família é muito forte para mim, porque era algo que precisava também ser trabalhado. Eu me tornei alguém mais próximo dos meus pais, da minha mãe, principalmente, que quando eu estava aqui, nossa, era uma pessoa estressada, às vezes, né, tinha ali umas atitudes que não eram legais. Então, isso me fez aprender a valorizar muito também a minha família, que para mim é algo importante. Porque eles são a nossa base, né? Então, se a gente não consegue se relacionar com eles dentro da nossa própria casa, como que eu vou relacionar? Né? Como que eu vou me relacionar com você ou com qualquer outra pessoa? Né? Então, a base é eles. Então, sou muito grata a Deus, né? Por Ele ter me mostrado e ter me ensinado isso cada dia mais. A valorizar aos meus pais e aqueles que estão ali perto de mim, né? Porque é eles que, nas horas difíceis, nos momentos difíceis, eles que vão estar ali do nosso lado para nos acolher e nos acudir. Eles são os presentes de Deus nas nossas vidas, né? São joias raras, a gente precisa valorizá-las, né? Exato. Então você conseguiu discernir ali através do momento de devoção com Deus, que Deus começou a te mostrar que eles eram preciosos para sua vida, né? Até porque eu acho que o jovem, ele não tá nem ligando, né? Não. Tá, tipo, não tá, não. Ai, velho, quero fazer o que eu quiser, né? Então, conta pra gente qual é a estrutura do teu devocional. Porque a gente sabe que eu faço de um jeito, você faz de outro, e nossos líderes fazem de outra maneira. Conta pra gente de maneira fácil como é que tu faz o teu devocional, a tua estrutura, para que as pessoas possam entender como é que você faz. Então, eu oro apresentando aquele momento ao Senhor, faço a leitura da palavra e faço a reflexão, né, daquele texto que eu estou lendo. E oro também no final, apresentando, agradecendo a Deus. E eu incluo o louvor também no meu devocional, porque, como eu já disse, é o meu ministério, né? Eu sou dessa área. Então, eu sempre gosto de colocar um louvor ali durante o meu devocional. Então, é basicamente isso. É a oração, a leitura da palavra, a reflexão, a oração, né? Agradecendo, e o louvor. Tem sempre um louvor ali que bate forte no coração durante a semana, ou algum louvor realmente mais de devocional, sabe? Então, isso tem sido a minha estrutura de devocional diária. O que é bem simples, né? Porque a galera pensa que fazer devocional é... Ai, meu Deus do céu, e gritaria e tudo mais. Não, gente. Deus fala de muitas maneiras e ele não tá ali encaixotado apenas de uma maneira que um cara ensinou no YouTube, então um cara da igreja que fez uma ministração e falou sobre devocional. Sim. Né? Então, conta pra gente o que mais te incentivou a voltar a fazer devocional. Porque, assim, eu vou ser bem sincero, 90% da igreja, eu me incluo nisso, não é uma realidade fazer devocional. Então, o que te incentivou? Qual foi a virada de chave, assim, que você falou, cara, eu preciso fazer devocional? Então, como você disse, não é hábito, né, do pessoal. Inclusive, é algo que eu não tive em casa, né, vendo, porque tem pai, mãe que faz, o filho vê e tudo mais, e começa a ter aquilo no coração, né.
Mas eu não tive, né, isso na infância e tal. Então, foi algo que partiu ainda depois de adulta, né? Então, o que me motivou a fazer o devocional foi a necessidade de conhecer mais a Deus, de estar mais perto de Deus. Porque é através da palavra que a gente vai, através desse momento, que a gente tem esse momento de intimidade com o Senhor. Então, assim, não tem um outro meio, né? Ok, você vai na igreja, você busca o Senhor ali, você pode orar, você pode louvar com o seu coração, mas se você não tiver uma vida íntima com o Senhor, fora da igreja... Não só na igreja. Nada flui, entendeu? Nada acontece. Pode acontecer sim, mas de uma forma, acho que muito superficial, né? E hoje eu entendo que não é isso que Deus quer da gente. Deus quer que a gente viva uma vida profunda com Ele, íntima mesmo, sabe? Aquela intimidade de você chegar assim, ó, Deus, hoje o dia não foi legal, aconteceu isso, aquilo. Vocês, né, ter mesmo esse acesso a Deus. Né? Eu acho que às vezes as pessoas pensam que Deus está muito distante da gente, mas Deus ele está muito perto da gente, né? Então eu consigo ver que Deus ele sempre teve esse interesse, essa necessidade de se relacionar com o homem. A gente consegue ver isso lá em Gênesis, né? Entre Adão e Eva, a gente tem uma passagem ali que Deus estava passeando no jardim, né? Numa virada do dia e tudo mais, e foi quando Adão e Eva pecaram, né? Então, a gente consegue perceber que Deus, desde o princípio, já tinha essa necessidade, já tinha esse interesse de, preciso ter esse relacionamento com meu filho. E acabou que o pecado veio, a gente ficou separado, né, desse relacionamento. Mas, assim, na sequência... a gente vê novamente Deus querendo trazer o homem para perto de Deus, da sua presença, e é quando ele manda seu filho Jesus, né? E através da sua morte, da sua ressurreição, a gente hoje pode ter esse livre acesso ao Pai. Então, o véu foi rasgado. Então, é algo que eu falo, gente, nós somos livres e nós temos o livre acesso para conversar com Deus, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá. Então, assim, isso me abriu muito a mente. Então, foi nesse momento, foi a partir disso que eu comecei a entender, né? Eu falo, não, eu preciso ter uma vida de devocional com o Senhor. E graças a Deus por isso, porque é algo assim que sobrenatural que eu quero levar, né? Pra vida, assim, né? Pros meus filhos e tudo mais, para que eles também possam crescer tendo isso no coração. Então, é basicamente isso. Galera, nós somos limitados pelo tempo, então nós vamos terminar por aqui. Deixe o seu like, né, se você gostou dessa pequena entrevista sobre devocional com a nossa líder de jovens, Ediane Souza. Estou muito feliz por você estar aqui. Você tem 2 minutos para fazer um incentivo para as pessoas terem uma vida de devocional agora. Então, galera, olha só, incentivo vocês a fazerem devocional para que você possa ter uma vida mais íntima com o Senhor, para que você possa conhecer mais e mais a Deus, através desse momento que Ele se revela de forma poderosa e extraordinária nas nossas vidas. E não importa a sua idade, se você é novo, se você já tem tantos anos na igreja, mas o importante é você querer fazer o devocional e você querer ter esse momento com o Senhor. Então, faça e você vai ver coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida através de um simples devocional. Pode ser algo simples, mas que se torna surreal e sobrenatural ali no nosso dia a dia. É isso, galera. Deus abençoe a sua vida. Faça o seu devocional, porque Deus quer ser íntimo de você. Muito obrigado, Ediane. Deus abençoe sua vida e até o próximo episódio. Valeu!